Olá a todos, voltamos com o nosso curso Dia a Dia com Jesus e hoje nós estaremos nesse terceiro episódio falando a respeito dos milagres que Jesus fez no seu ministério. Jesus não apenas pregou, Jesus não apenas falou, mas ele fez muitas coisas pelas pessoas e é isso que nós vamos ver hoje. E começamos já com um texto bíblico, né, lá de Mateus, que é praticamente a síntese desse ministério de Jesus. Então, Rony, por favor, o que diz Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25? Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Esse é chamado o resumo de Mateus de tudo aquilo que Jesus teria, né, feito durante o seu ministério. Interessante, né, Rony? João, no seu evangelho, ele disse que se fosse escrito... Tudo que Jesus falou não teria, né, papel suficiente no mundo para anotar. Não haveria lugar no mundo para tanto milagre, tantos livros que seriam escritos. Então, para termos uma ideia de quão foi poderoso esse ministério de Jesus. E nós queremos já contar, né, Rony, alguns dos milagres. Uhum. E nós selecionamos apenas alguns para que vocês tenham uma ideia da dinâmica desse ministério de Jesus nos seus 3 anos que ele esteve, né, ministrando aqui na Terra. Ele fez muitíssima coisa em 3 anos, né? Vamos começar falando aqui sobre um milagre que ele faz para uma pessoa que nem era judeu. Então, nós vamos falar sobre o inimigo deles, que eram os romanos. Uhum. Tem um centurião, né? O centurião é um capitão de 100 soldados que estava morando naquela região. Daí que vai falar centurião de cento, ou seja, 100, Uhum. né? Então, ele era uma pessoa que tinha muita autoridade, né, e poder, porque comandar 100 soldados era bastante, tá? E ele tinha um servo que ele gostava muito, e esse servo ficou muito doente, mas muito doente a ponto de que eles achavam que ele iria morrer. Uhum. E aí ele manda um mensageiro procurar Jesus, porque ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Ele manda um mensageiro, quando esse mensageiro encontra Jesus, ele fala, olha, o meu senhor, né, que era o centurião, me mandou com essa mensagem. E aí Jesus falou, não, tudo bem, eu posso ir até lá. E a comunidade também comprovou que ele era uma pessoa boa, porque ele ajudou na construção da sinagoga e tudo mais, assim, né? Ele falou, não, eu vou até lá. E aí o centurião mandou um recado, falou, olha, você não precisa vir debaixo do meu teto. Porque eu nem sou digno. E olha que a casa dele não devia ser coisa pouca. Opa! Né? E ele falou, olha, eu não sou digno de que você venha aonde eu moro, não mereço, né, a sua presença aqui entre nós. Só diz uma palavra, eu tenho certeza que uma palavra que você disser é suficiente para ele ficar curado. Jesus fica admirado da fé desse centurião, né, romano, que nem era judeu. E agora, provavelmente, né, Rony, esse centurião, ele já ouvira falar muito de Jesus, e não somente isso, é muito possível que ele tenha visto os milagres de Jesus, porque ele é de Cafarnaum, ele está naquela região ali onde que Jesus habitava e fazia os milagres. Ele viu, assim como tantos outros viram, e dentro dele cresceu a fé. Dentro de alguns cresceu ódio, rancor e raiva de Jesus, desconfiança. Dúvida, né? Mas nesse centurião, Jesus disse, olha, eu não encontrei fé como desse cara aqui em toda Israel. Jesus já tinha percorrido vários lugares, né? Porque ele disse, a tua palavra é suficiente. Não precisa que encoste, não precisa que tu veja, não precisa que tu faça nada. Só diz que ele está curado e pronto. Esse cara realmente tinha fé. Todo mundo tem que admirar esse cidadão aí, né, esse centurião. E o que acontece, Rony? Qual é o desfecho dessa história? Quando esse
esse mensageiro chegou, o servo do centurião já estava bom, e aí eles foram, né, tentar descobrir que horas foi que aconteceu, mais ou menos, e chegaram à conclusão de que foi a mesma hora que Jesus falou que ele estaria curado. Jesus fala aqui, lá no outro lugar, no mesmo instante, o servo é curado. Então, você comprovou que a palavra é suficiente. Então, esse foi um dos casos que ocorreu em Cafarnaum. Mas não foi somente isso. Existem outros relatos de milagres que ocorrem também em Cafarnaum. Como, por exemplo, existem duas histórias que estão andando paralelas, juntas, né? E nós vamos falar um pouquinho aqui, que é a mulher com o fluxo de sangue e a filha de Jairo. Conta para nós, Rony, basicamente o que está acontecendo. Jesus, ele volta aí de uma viagem missionária, vamos assim dizer, e ele se encontra com Jairo, que é um dos principais da sinagoga, que é importante. Lembra-se, onde é que Jesus fez o primeiro milagre em Cafarnaum foi na sinagoga, né? Então, esse líder da sinagoga está com um problema. Qual é o problema? Ele tem só uma filha, e ela está muito doente. E aí ele chama Jesus, para Jesus ir até a casa dele para curar a filha dele. E nesse caminho de onde Jesus está até a casa de Jairo, tem muita gente em volta, porque Jesus não era deixado em paz num instante. Quando alguém via ele, já juntava um monte de gente em volta, todo mundo com seus interesses, né? E nesse caminho de todo mundo apertando ele, querendo conversar, querendo alguma coisa dele, ele sentiu algo diferente, né? E aí ele se volta e pergunta: quem é que me tocou? Aí o pessoal fala: Jesus. Tá de brincadeira, Eu sei né? que o senhor tá cansado, né? Mas todo mundo aqui tá te empurrando, a coisa tá complicada. Como assim? Como é que a gente vai saber quem te tocou? Todo mundo tá te empurrando aqui, tá te tocando. Ele falou: não, quem me tocou, tocou com um objetivo, porque saiu o poder de mim. Aí vem a mulher, e aqui nessa uma situação meio grave até, né? Porque ela era considerada uma pessoa impura, porque ela tinha um fluxo de sangue. Quem tinha algum problema com sangue, automaticamente era considerada impura. Então ela não podia tocar em nada e nem em ninguém. Mas ela toca num pomponzinho que tinha na roupa de Jesus. Como assim um pomponzinho? O que era isso, Rony? Lembra o que era isso? Isso era o que é chamado orla da veste, né? Era um ornamento que tinha na roupa do judeu, que era tipo um pomponzinho que tinha nas pontinhas embaixo, assim. E ela, sabendo que ela era uma pessoa impura, ela não toca nem na roupa dele, nem nele. Ela toca na ponta do pomponzinho, porque para ela era suficiente. A ponta daquele, tipo um pompom, né? Uma bolinha, né? Tipo uma bolinha, assim, de fios, tá? Tocar naquilo para ela era suficiente. Ela tinha certeza que só de tocar naquilo, ela já seria curada. E é o que acontece. E aí Jesus também elogia a fé dela. Exatamente. E ela é purificada, né? Não só do fluxo de sangue, mas da própria impureza ritual que ela tinha também. Jesus, ele faz ali várias coisas, só naquele milagre ali. Mas tem um problema. Jesus foi tocado, parou, perguntou, teve toda aquela situação ali, né? Ou seja, em outras palavras, tinha gente que estava com pressa para que Jesus chegasse na casa, porque afinal de contas tinha uma filha que estava morrendo. E Jesus fica ali batendo papo com uma pessoa, tipo, não é hora, Jesus, para ficar batendo papo com pessoa na rua. E acontece um problema. Porque o servo de Jairo chega até ele nessa situação, confusão toda que está ocorrendo ali, e ele diz: não incomode mais o mestre, porque não há mais necessidade. Né? Em outras palavras, a sua filha morreu. Aí Jesus fala: não tem problema, vamos lá, eu vou até a sua casa, eu vou ver mesmo a sua filha, né? Aí chegando lá, ele pede para todo mundo sair da casa, porque já estava, né, toda a vizinhança, todos os parentes em volta, chorando a morte, já fazendo um velório. Jesus pede para todo mundo sair, só ficou o pai, a mãe e ele. Ele ainda diz: ela dorme. Você começou a rir da cara dele, né? Ele falou: não morreu, ela só tá dormindo. Pessoal, não sabe nada. O que é esse carpinteiro aí? Não é nem médico, nada. Pescador, não é médico, não é nada. É muito, muito interessante, né, essa contradição, assim, de o tanto de coisa que ele já tinha feito, o tanto que o pessoal ainda duvidava, né, mesmo tendo visto, o tanto que para alguns uma palavra era suficiente, ou só encostar o dedinho era suficiente, para outro tinha que encostar a mão inteira, para outro tinha que, né, como varia de um para outro. Mas aqui, Rony, a situação era bem mais tensa. Eu só estou falando que as comunidades, elas eram pequenas. E mesmo em comunidades pequenas, a variação, né, do entendimento da situação, ela oscilou muito. Era só as paredes.
Mas aqui nós estamos numa situação totalmente diferente. Antes o cara, ele era cego, então restituir a vista era uma coisa. Ele era leproso. Ok, curar a lepra é uma outra história. Mas Alguém que já morreu, alguém né? já morreu, é tipo, não tem mais solução. A morte é a última, né, palavra que existe, é da morte. Jesus disse, não é bem assim. Eu vou mostrar para vocês que eu Se eu tenho posso perdoar pecado. muito mais poder do que vocês imaginam. E ele vai lá e ele... Ele dá uma ordem para a menina, né? Ele fala, menina, levanta. É só isso. Então, se a gente começar a prestar atenção, como Jesus faz os milagres dele, são simples, silenciosos, sem estardalhaço nenhum, né? Sem grandes orações. Ele nem orou pela menina, né? Ele só chegou e falou, menina, levanta. A oração, vamos assim dizer, não é nem uma oração, né? Uma palavra de ordem que ele tem é simples, 2 palavras, né? Que inclusive foi registrado, se eu não me engano, acho que em Mateus ele vai registrar as palavras de Talita cumi. E ela levanta. Então, todo mundo fica maravilhado, e aqueles que estavam rindo antes, agora estão apavorados, porque a menina estava morta, e agora ela está andando aqui no nosso meio, então quem é esse, no final das contas? E é mais um milagre que ocorre em Cafarnaum. São 3 milagres básicos que a gente relacionou aqui, que nós sabemos que está ocorrendo ali na cidade de Cafarnaum, tá? O centurião, o servo do centurião, a mulher com fluxo de sangue e a filha de Jairo. Além da sogra de Pedro, que nós já comentamos, e tantos outros, que o paralítico. Então, ocorreu muita coisa em Cafarnaum. Em outras cidades, que eram cidades mais perto, que tinha aí, como Betsaida e Corazim, diz que Jesus não pôde operar lá muitos milagres. Ou seja, a população daquelas cidades não estava acreditando em Jesus, mas a população de Cafarnaum, parcialmente sim, e especialmente pessoas que nem sequer eram judeus estavam acreditando em Jesus. Então, muita coisa estava ocorrendo ali na região de Cafarnaum. E aí Jesus pega um barco, em determinado momento, e ele resolve atravessar para o outro lado, para uma cidade chamada Gadara. E nessa travessia, ele estava cansado, claro, imagina tanta gente sempre em volta dele querendo alguma coisa. E ele dormiu. E nesse período que ele dormiu, veio uma tempestade muito forte. Dizem que isso é muito comum até hoje naquele lago, né? É muito perigoso isso. E eles o barco poderia afundar a qualquer momento e ninguém sabia o que fazer. E olha que o pessoal que estava lá era pescador daquele lago. Opa, sabia tudo. Então a situação era mesmo séria, era mesmo complicada. Daí alguém vai lá e chama Jesus, porque já não sabe mais o que fazer. E Jesus levanta e ele olha para o pessoal e fala, poxa, depois de tudo que eu fiz, vocês ainda não têm fé, né? Que coisa. E ele dá uma ordem também, para que o vento e o mar se acalmem. E aqui Jesus mostra, né, que ele é soberano, ou seja, que ele tem autoridade sobre a natureza também. Não só sobre demônios ou doenças, mas também sobre efeitos, né? Climáticos, da natureza em si. Coisas da natureza em si. Ele pode fazer com que isso também esteja debaixo do seu comando. E o pessoal fica muito apavorado, porque já se tinha ouvido falar de histórias, de milagres que profetas tinham feito, que nem a história de Naamã, por exemplo, que o leproso foi curado, essas coisas assim. Mas ninguém nunca tinha ouvido uma história sobre alguém que tivesse autoridade sobre os poderes da natureza. Então isso causa mais um impacto agora em quem estava lá. A tal ponto de que o pessoal fica estupefato, né? E eu acho que quando chega na margem, o próprio, que eles estão voltando, né? De Gadara, João diz, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Pedro falando. Pedro, eu disse quem? João. Pedro, foi Pedro, eu queria dizer Pedro. Então, Pedro, ele fala isso, porque ele entende que quem está no barco é alguém muito maior, que tem autoridade sobre a natureza, que homem algum tinha. Então, é interessante, porque Jesus, quem olhasse para ele, via uma pessoa normal, que comia, que bebia, que dormia, que ficava cansado. Que ia em festa. Que ia em festa, que se irritou, né? Normal, era uma pessoa normal, mas tinha algo a mais que ninguém conseguia explicar o que era. Exatamente. Tem um caso... E chegando em Gadara, né? Chegando em Gadara, ele não precisou fazer nada quando ele chegou, porque já veio um cara doido correndo para encontrar com ele, falou, vai embora, a gente sabe quem tu é, nós não te queremos aqui. Peladão também, né? A pessoa estava como se tivesse algum problema mental.
E Jesus, ele sabe bem o que está acontecendo e ele resolve aquela situação, inclusive... Sem muito papo também, né? Porque ele chega assim, ele chega para esse homem e fala, qual é teu nome? Né? Porque quem está falando com ele não é nem a pessoa, ele sabe que não é a pessoa. E aí o demônio que está falando com ele fala, vai ser difícil, nós somos uma legião. Uma legião é no mínimo 1000, porque isso aqui está sendo comparado a números de exércitos romanos. Uma legião romana tinha 1000 soldados. Tinha 1000 soldados. Ele está falando, nós somos 1000, vai ser difícil de dar o nome de todo mundo. Você quer o nome de quem aqui? Eles falam, tá bom, não quero o nome de ninguém, então. E aí eles falam, a gente sabe que o Senhor veio, a gente sabe para que e por que o Senhor veio. Só que não acho que é um pouquinho cedo, não. Veio aqui atrapalhar a gente antes da hora. Jesus não dá satisfação. Ele simplesmente fala, não, vocês não vão ficar aí. Eles falam, então, dá pra gente ir para aquela manada de porco lá. É que é um detalhe interessante, porco era um animal considerado imundo. Como é que alguém tinha uma manada de porco dentro do território de Israel? E se eles eram 1000 demônios, devia ter, então, 1000 porcos? Ou cada porco ia receber vários demônios, né? Talvez 1000 porcos não eram. Manada, era muito. Mas era uma manada, eram vários, talvez uns 100. 1000 nunca ia ser, tá? Mas talvez uns 100. E eles entrariam vários em cada um, então depois eles se jogam lá do precipício. E nesse momento, essa pessoa, ela volta ao seu estado normal, que antes parecia uma pessoa com problema mental, agora ela se torna uma pessoa completamente normal, sã, e deixa todo mundo apavorado. Quem é que conseguiu agora fazer isso? Porque uma coisa era expulsar um demônio, certo? Agora, expulsar esse tanto e fazer com que alguém que parecia mentalmente louco voltar ao seu estado normal, foi outro impacto que causou nas pessoas. E elas ficaram com medo dele. E elas falaram, vai embora, a gente não te quer aqui. Também tinha o peso da consciência de como é que eles estavam criando porcos, né? Esse porco era um animal que não devia estar naquela região. A economia da cidade foi abalada, né? Provavelmente os criadores disseram, não, esse cara aqui não, vamos então, tem muita coisa em jogo nessa história, né? E o Gadareno, ele fala, eu quero te seguir. E Jesus fala para ele, acho que você tem outras coisas para fazer agora. E é interessante, Rony, que essa primeira, vamos dizer, que a gente tem relato de que ele está indo para aquela região. Depois, quando ele volta para essa região de Gadara, ele já é bem recebido, vamos assim dizer, né, pelo pessoal de lá. Então, alguns chegam a comentar que essa diferença entre a primeira ida e a segunda ida justamente está no testemunho desse cara que ficou lá, porque Jesus disse, fique aí e conte para os outros o que aconteceu com você, ou seja, seja uma testemunha. E quando Jesus volta lá pela segunda vez, o trabalho já está, o campo já está bem arado e Jesus só vai, vamos assim dizer, pregar mesmo e vai ter uma aceitação. Então, é importante muitas vezes também frisar isso. A gente enfatiza muitas vezes missões, ir e vai e tal. Mas quem fica também tem essa tarefa e ela é importante. Exatamente. Ou seja, não é uma questão de ir ou de ficar, é uma questão de ser obediente à palavra de Jesus. Jesus disse para uns, vem e segue-me. Para outro, ele disse, fica e prega aí onde você está. Então, depende muito do que Deus tem para você, do que Jesus tem para você. É o caso aqui do Gadareno. Mas... Tem uma outra história que é muito popular, que até quem não é cristão conhece, né? Que é a história da multiplicação dos pães. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você sabe, você sabe, claro que você sabe muita coisa, né? Talvez quem está assistindo não saiba. Esse milagre é o único milagre de Jesus relatado em todos os evangelhos. Nos 4 evangelhos. É o único, né? Então isso tem uma importância muito grande, né? Porque que é um impacto atrás do outro, né? É o impacto de poder ter o domínio sobre a natureza, é o impacto de poder perdoar pecados, que é uma coisa da alma, é o impacto de ter autoridade sobre um demônio, sobre uma legião, de curar só com uma palavra, sem dizer nada, sem ver, sem tocar, sem nem saber quem era a pessoa. Então, é um impacto atrás do outro. E aqui, então, Jesus está com muita gente. Na época, isso aqui era uma coisa fora do comum, né? Ter 5.000 homens. 5.000 homens, o cálculo por baixo, dá aí 12.000, 15.000 pessoas que estão seguindo a Jesus, porque são 5.000 homens. Aí tem as mulheres, tem crianças, tem todos os agregados ali, papagaio, o cachorro e tudo. Era muita gente que estava num local para ouvir Jesus falar.
Por quê? Porque Jesus estava curando. Diz que eles Jesus estava levavam... muito popular. Eles muito levavam as pessoas de todos os lugares, como nós vimos ali no texto inicial, né, Rony? Levavam gente de tudo que era O lugar. pessoal viajava para poder Dias. encontrar com Jesus, para poder ser curado, ser liberto, né? Alguma coisa assim. Então nós temos aí uma multidão de, sabe, 15 mil pessoas, vai, né? 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, que seja. Tudo reunido num lugar, ouvindo Jesus pregando, curando, fazendo um monte de coisa. Só que começou a ficar tarde naquele dia e aquela multidão estava ali e sabia... Sem pressa de ir embora, né? Quem é que vai querer ir embora? Porque provavelmente tinha muita gente na fila também. Opa! E aí o pessoal fala para Jesus, ó, melhor o senhor não mandar esse Só os povo discípulos, embora, né? Manda esse pessoal para casa, voltar para onde está hospedado, alguma coisa, porque tá ficando tarde e eles também estão com fome, né? Vai mandar pelas aldeias para ver se compra alguma coisa, né? Uhum. E Jesus fala, mas tem comida para eles, por que vocês querem se livrar tão rápido assim das pessoas? deem vocês de comer. Essa é a frase de Jesus. O que está por trás desse deem vocês de comer que é interessante, né? Porque Jesus estava fazendo muitos milagres, ele estava ocupado com muitas coisas. Então Jesus olha assim e diz, ó, tá vendo? Você não quer que eu faça tudo, né? Deem vocês mesmo de comer. Estava testando ali os seus discípulos, logicamente, tá? Mas os discípulos pensam assim, rapaz, se a gente juntar todo o dinheiro que a gente tem aqui no nosso bolso, não dá para comprar comida. Para 10 mil pessoas, não tem jeito. E agora o que a gente vai fazer? Aí eles falam, olha, Jesus, não dá, a gente não tem dinheiro, e tudo que a gente encontrou aqui é um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, ou ao contrário, 2 pães e 5 peixes, eu sempre me atrapalho com isso. Bom, ele tinha pão e peixe, desculpa, eu me esqueci agora. Ele tinha pão e peixe, e aí Jesus, ele faz uma oração dando graças pela comida. Mas olha só, Rony, quem encontrou esse menino foi André. Tá? André, que era da própria região. Tinha um menino esperto que levou lanche. Pelo menos alguém esperto naquela multidão, né? O resto não tinha ninguém com comida, mas esse menino estava lá. André encontra esse menino, leva até Jesus, e ele diz o seguinte, uma frase interessante, né? Nós temos aqui esses poucos pães e poucos peixes, mas o que é isso para tanta gente? E aí Jesus diz, mais do que suficiente. Aí ele ora. E Jesus, ele é estratégico, Rony. O que ele faz? Manda o pessoal se dividir em grupos. Ele faz a oração e ele faz o quê? Multiplica pães e peixe. A tal ponto que diz que todos ficaram totalmente saciados, satisfeitos, e sobrou mais do que tinha no original, no início. Exatamente. Então, Jesus, ele faz essa multiplicação e ela é tão importante que ocorre, isso corre por toda o país, essa notícia, e é como nós falamos aqui, os 4 evangelhos testificam sobre isso. Isso é outra coisa que causou muito impacto, né? Porque você fazer uma coisa inanimada se recompor, né, se regenerar, vamos assim dizer, é muito complicado. E aí Jesus não para por aí, porque Jesus também tinha uma agenda extraordinária, né? Ele fala pro pessoal, pega o barco, né? Já era de noite, pega o barco e vocês vão indo, que eu vou depois. Eu vou aqui orar e depois eu encontro vocês. E o barco, né, pelo próprio movimento da água, foi indo, já estava no meio do lago. E de novo? De novo, tá lá o Pedro, né, de plantão, que ele era expert naquele lago. Ele olha e vê que alguém vem andando em cima da água. Mas tem uma tempestade nessa coisa, não é? Eu não lembro mais. Mas enfim, ele estava meia-noite e aí ele vê esse vulto. E aí eles acham que é um fantasma, porque como é que alguém anda em cima da água e não vai afundar? Por isso que eles estavam pensando que eles iam morrer. Porque eles estavam no meio de uma tempestade, né? E aí eles veem Jesus chegando. Então na cabeça deles é mais ou menos a morte está vindo pegar a gente. Né? E aí o Pedro, que é o mais rapidinho, né, no raciocínio, ele fala, se é tu mesmo, então me chama que eu vou até aí. E aí Jesus nem pisca, né? Então vem. E aí Pedro põe o pé para fora e ele também tem essa experiência de andar em cima da água. E ele vai tranquilo, até que ele para de prestar atenção em Jesus e ele começa a prestar atenção no vento e na água. E daí ele começa a afundar. E aí Jesus fala, tava indo tão bem, né, Pedro? Tava indo tão bem, mas a tua fé ainda tá precisando de uma lapidada aqui. Eu imagino o Pedro chegando no barco de volta, assim, todo mundo dando aquela risadinha no Pedro, assim, todo molhado e tal.
E o Pedro olhando para os discípulos e dizendo, pelo menos eu andei. É. Vocês ficaram dentro do barco, eu andei sobre as águas. Eu tive essa experiência com Jesus. Vocês ficaram aí com medo, eu já fui avante, né? E aí nós temos outros milagres que Jesus faz, né? Ele encontra muitas pessoas cegas pelo caminho, pessoas que ficaram cegas, pessoas que nasceram cegas. Então, independente se a pessoa já nasceu cega, que é um problema que não tem solução, ou se ela ficou cega ao longo do tempo, nenhum dos dois casos foi impossível. Nos dois casos ele restaurou, né? Isso. E tem um agravante aqui, onde que são rapidamente os leprosos, né? Porque os leprosos, eles eram pessoas imundas, no sentido que eles não podiam estar vivendo com as pessoas da cidade, eles tinham que viver fora, justamente para não passar a lepra ou qualquer doença, e eles tinham que sempre dizer leproso, 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 quando para que ninguém se aproximasse, para não ser contaminado, né? Mas tem um caso que Jesus, ele cura 10 de uma vez, né? Eles se aproximam, porque eles já ouviram, para você ver o tanto da fama de Jesus, que até na Vila dos Leprosos, onde só tinha leproso que não podia sair lá de dentro, ninguém podia ir, ninguém entrava, ninguém saía, até lá já estava a fama de Jesus, né? Provavelmente algum parente foi levar comida, qualquer coisa assim, e falou, olha, seria tão bom se você encontrasse com Jesus, você poderia ser curado, tal, tal. E aí eles resolvem, um grupo de 10 resolve procurar esse Jesus, e eles se aproximam. Jesus não toca, não fala nada com eles, ele só diz assim, ó, vão se mostrar ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era a pessoa na época que podia declarar se alguém estava leproso ou curado. Se o sacerdote não declarasse isso, não era aceito. E por isso que ele é mandado para o sacerdote. E dos 10, e assim, ó, eles não são curados na hora, eles são curados enquanto eles estão indo se mostrar ao sacerdote, que é um desenvolvimento de fé um pouco diferente. É nesse processo de obediência que eles são restaurados, que eles são curados. E um deles, quando percebe isso, ele volta para agradecer. E o cara que volta para agradecer é um samaritano, que era um odiado dos judeus. Né? Os judeus mesmo, nenhum dos judeus voltou. O que voltou foi um samaritano. E Jesus fala, não eram 10? Por que só um que voltou? E ainda um estrangeiro. É interessante que Jesus usa essa palavra, né? Dependendo da tradução de cada um. Mas Jesus ainda vai dizer, eram 10, só um voltou, e ainda o que voltou era um estrangeiro. Ou seja, o povo mesmo de Israel que devia estar esperando pelo Messias, devia estar acreditando nele e tudo mais, estava com muitas falhas. Às vezes eu me pergunto se nós, como igreja, não estamos fazendo a mesma coisa. E também, se nós não precisamos que Jesus nos ressuscite, né, da nossa morte espiritual. Jesus, ele ressuscitou mais pessoas, além da filha de Jairo, ressuscitou o filho de uma viúva de Naim. Por que era interessante o filho da viúva de Naim? Porque o filho era aquele que trazia sustento para a mãe, e ela já era viúva, então ela dependia daquele filho. E Jesus olha... Ela ia virar uma mendiga, né? E iria morrer de fome, literalmente. Jesus olha aquela situação e ele traz o filho... E a situação estava tão avançada que eles estavam indo já levar ele para o sepulcro, né? Porque já era uma procissão de enterro. E Jesus ressuscita ele ali naquela hora e devolve o filho para a mãe. Então, não foi só Lázaro, que é o mais famoso de todos, não foi só a filha de Jairo, mas dessa viúva que a gente não sabe o nome, desse filho que a gente não sabe o nome, só sabe que eles eram de uma cidadezinha, né, chamada Naim. E tantas outras coisas. Jesus, ele curou pessoas que, como a gente já disse, não eram nem sequer de Israel. Tem o caso do centurião, tem o caso do leproso, que é um samaritano, e também tem um outro, para finalizar, a mulher sírio-fenícia. Jesus também, ele está andando, e aí andando e curando e tal, e uma mulher começa a gritar pedindo ajuda. E Jesus não dá bola para ela. E ela começa a gritar mais alto ainda, né? E aí até que ele olha para ela e fala assim, mas o que você quer? O que você precisa que eu faça? E ela disse, a minha filha está endemoniada, eu queria que o senhor, né, a libertasse. E aí ele olhou para ela, pela própria roupa, dava para saber se uma pessoa era do local ou se ela era um estrangeiro. E ele percebeu pela roupa dela que ela não era dali. Ela era de uma região entre Síria e Fenícia. E Jesus fala, mas você acha que eu posso deixar de curar aqui, né, os meus, para ir curar os que são de fora? Usando aquela expressão, é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? E a mulher, ela se rebaixa ainda mais, né, porque ela fala, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Eu não estou pedindo pão, eu estou pedindo uma migalha. Ou seja, ela está colocando Jesus numa
elevação, né? Ela tem ele numa alta consideração, que ela se rebaixa ainda mais e ela pede para ele só uma migalha. Ele olha para ela e fala que seja feito como você quiser. Então. Mais ainda, Rony, é impressionante que Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Porque ela acha que uma migalha é suficiente. E para Jesus dizer isso, ó mulher, grande é a tua fé, Jesus ficou espantado, num bom sentido, com aquela fé que a mulher tinha. Poucas vezes ele fala isso. Exatamente, é o centurião, que é um estrangeiro, e essa mulher, são as duas vezes que Jesus fica impressionado. Com os judeus, inclusive, com os discípulos, ele diz pouca fé, gente, pouca fé, que isso, vocês não estão acreditando, por isso que não acontece. Uhum. E muitos em Israel não acreditavam e, enfim, não receberam os milagres. Então, nós fizemos aqui, lógico, né, Rony, um resumo muito rápido de uns 10, 11 milagres de Jesus, mas existe muito mais coisa. Mas nós temos que acabar porque o tempo já está estourado. Isso aqui levou muito tempo, gente, tá? Isso é coisas que aconteciam no dia a dia de Jesus, né? Conforme ele ia indo de um lugar para outro, ou mesmo em casa, como nós falamos. Então, esperamos vocês no próximo. Espero que isso tenha ajudado na sua fé. Próximo capítulo, então, nós vamos falar sobre as palavras de Jesus, o Sermão do Monte, e as parábolas, e tudo aquilo que Jesus pregou, certo? Tudo aquilo que Jesus falou a respeito do reino de Deus. Então, Deus abençoe e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.